Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com Assim diz o Senhor nesse dia, amém? Quero agradecer cada pessoa que tem assistido os vídeos desse canal, aqueles que se inscreveram, aqueles que ainda não se inscreveram, eu peço, inscreva-se, ajuda a levar a boa semente, as boas novas, a espalhar esta palavra para o mundo inteiro. Sim, porque esse vídeo vai para o mundo inteiro. E a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você se inscreve num canal aonde está sendo pregado a palavra de Deus, você está contribuindo para que o reino de Deus seja pregado a toda criatura, porque esse é o mandamento que Deus nos disse, né? Ide por todo mundo pregai o meu evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Então, nós temos que fazer discípulo e ser discípulo. E todo aquele que é discípulo, ele faz discípulo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do livro do Apocalipse, né? Que muitos falam assim que o livro de Apocalipse, o autor do livro de Apocalipse é o João, né? O apóstolo João, né? Mas a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 1, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então, aqui a Bíblia está nos dizendo que o próprio autor do livro do Apocalipse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem uma promessa, né, para todo aquele que lê, todo aquele que ouve, né, esse livro de Apocalipse. E muitas pessoas falam, não, você não pode ler o livro de Apocalipse porque isso aí te deixa louco, você vai ficar louco, né? Então, tem muitos mitos que falam. Primeiramente, são pessoas usadas pelo Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Por quê? Porque ele tem medo quando as pessoas vão examinar as Escrituras. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque nela tem o poder de Deus. Então, o inimigo da nossa alma, ele tem medo quando as pessoas começam a ter a necessidade de conhecer o que diz as Escrituras, né? De aprender, né? De examinar com cuidado, é ler, procurar entender, não ler de qualquer jeito, porque muitas vezes as pessoas leem e interpretam a Bíblia de forma muito leviana, aonde que pode ser levado para o lado que lhes convém. Então, quando nós formos ler a Bíblia, primeiramente, nós temos que pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar a palavra nela escrita, né? Porque a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, o Espírito Santo de Deus aqui nos vai ensinar. E é Ele que vai nos guiar em toda a verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. Deus e sua palavra são um só, né? Assim como eu e você. A nossa palavra é uma só. Eu e a minha palavra sou um. O que eu digo, né? Sou eu. E Deus e sua palavra também é um só. Só que eu sou falho, você é falho. Quando você fala, você pode voltar atrás.
né? Muitas vezes nós deitamos com um pensamento, acordamos com outro, né? Falamos uma coisa num dia, no outro dia falamos outra. Porque somos falhos, né? E mudamos. Mas Deus, Ele diz que Ele não muda. Então, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo quanto está escrito na palavra dEle. Por isso que nós devemos aprender, conhecer Deus através da sua palavra. E eu não tenho medo de chegar aqui e falar da palavra de Deus, porque eu não estou falando de mim, eu vou falar naquilo que Deus diz. Por isso que eu falo assim, diz o Senhor. Porque o Senhor diz através da sua palavra. E o homem não. Muitas vezes você vai ouvir revelações do homem, do seu coração, do seu sentimento. Muitas vezes ali no homem tem um espírito de adivinha que vai profetizar, né? Só que quando você examina as palavras da Bíblia, você não vai ter medo e nem temer. Porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E quando nós praticamos, quando nós vivemos a palavra de Deus, ele tem compromisso com nós também. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo, amados, aqui, a Bíblia vai nos dizer que João, quando ele foi levado levado na ilha de Patmos, né? E ali ele teve uma revelação, aonde Jesus apareceu para ele. Ó, diz aqui, ó, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia a 7 igrejas. Né? Daí lá no versículo 12 ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos era branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. É assim o nosso Jesus. Ele é tremendo, né? Ele é poderoso. E você vê muitos Jesus por aí, né? Pregado ainda naquela cruz, né? Feito por mãos humanas. E Deus abomina qualquer tipo de imagem. Deus diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, não façais nenhum tipo de imagem, de escultura, né? Porque o Senhor abomina. Porque Ele não quer ser comparado a um Deus que não fala. A Bíblia vai dizer lá no livro de Salmo, né? Que esse Deus que é esculpido pelo mãos humanas, ele tem boca, mas não fala, ele tem ouvido, mas não ouve, ele tem olhos, mas não vê. E os seus testemunhos ficarão tão cegos quanto eles. O ser humano às vezes se prostra diante de uma imagem ali e não consegue enxergar, porque ele está cego, né? Os olhos deles não são abertos para ouvir a voz de Deus. A voz do nosso Deus é muito forte. João não aguentou, ele caiu como morto. Se você for ler no livro de Apocalipse 1, no versículo de 17, ele vai dizer assim, ó: e eu, quando vi cair nos seus pés, como morto,
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de vir. Amém? Amados, nosso Deus é poder. Nosso Deus, nenhum homem conseguiu ver a face de Deus, porque o poder dele é muito forte. E a pessoa morre se olhar para o rosto de Deus. Um dia, ele vai mostrar o rosto dele a todos nós. Mas ainda não chegou esse dia. E enquanto esse dia não chegar, nós, servos de Deus, temos que crer na palavra dele, confiar no que ele diz. E não nas coisas que aprendemos por aí, muitas vezes de pessoas com a mente cheia de maldade, cheia de malícia, né? Elas podem até pregar a palavra, só que na palavra não tem o Espírito de Deus, mas ali tem o espírito do engano. E todo aquele que quer viver em Deus, piamente em Cristo, ele vai padecer perseguição nessa terra. Porque os verdadeiros servos de Deus, eles são perseguidos. Os discípulos foram perseguidos. Todos aqueles que seguiram piamente Cristo foram perseguidos. E hoje não é diferente. Todo aquele que quer viver a palavra de Deus, ele vai sofrer, ele vai padecer perseguições. E muitas vezes na sua própria casa, com as pessoas que ele ama, né? Porque Satanás vai usar aqueles que estão próximos. Jesus diz que o inimigo do homem é os nossos familiares, mas no tocante de que não é que eles são os nossos inimigos, eles vão ser usados pelo inimigo da nossa alma para nos atingir. Por quê? Porque o nosso sentimento, ele está nas pessoas que nós amamos. E o Satanás, ele não pode tocar no nosso espírito, então ele vai tocar no sentimento, na nossa carne, aonde habita o pecado. Por isso nós precisamos compreender e conhecer o plano da salvação para as nossas vidas e o que é viver da fé, né? Por isso que Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para você viver da fé, você tem que ignorar o sentimento da tua carne. Porque quando você vai viver a palavra de Deus, a tua carne vai lutar contra, porque ela é inimiga, né, do nosso espírito. Porque na nossa carne ela habita o pecado. Por isso que Deus diz, quando sois fraco, então estáis forte. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quando sois fraco, estáis forte. Então é na fraqueza que Deus se revela ao homem. Quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, que você pensa que não tem mais solução, aonde todos te abandonam, onde você está sozinho ali, é ali que Deus entra para cuidar de você. É ali que você vai ter um encontro com Deus. Porque ali você vai conhecer verdadeiramente o que é viver da fé. Porque ali você se sente abandonado, frustrado, né? Derrotado, quebrado. Você se sente a última pessoa, né?
Então é ali que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Amém? Glória a Deus. Porque nós estamos vivendo num mundo aqui na Terra aonde quem comanda a humanidade é o Deus desse século, que a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas por que ele faz isso? Porque a ele foi delegado esse poder, essa autoridade, pelo Adão lá no paraíso, né? Então, Jesus resgatou o homem. E o Satanás, ele não pode comandar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo aqui na terra é autoridade, porque Deus nos deu poder e autoridade para exercer aqui nessa terra, né? Lá no livro de Apocalipse 12 diz assim, ó: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. E olha o que diz ali: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele trabalha 24 horas por dia para levar as almas para o inferno. Porque ele sabe que os dias dele aqui nessa terra já estão contados. Que Jesus em breve virá buscar o seu povo. Então, a Bíblia está se cumprindo. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que nos despertar e nos alegrar por termos sido escolhido, chamado, né? Para estarmos na presença de Deus, para levarmos a palavra de Deus a toda criatura. Eu estava lendo hoje ali, né? Que aquele que semeia com lágrima, ele colherá com alegria. E os servos, os discípulos que levam a palavra de Deus, eles estão na frente da batalha. E o soldado, quando ele está na frente da batalha, sempre vai ser o primeiro a ser atingido, né? Por isso, muitas vezes, os servos de Deus, eles mesmo chorando, eles estão semeando, mesmo com luta, mesmo na dificuldade. Ele está semeando a palavra de Deus, porque ele crê no que Deus diz. E eu quero dizer para você, soldado ferido, Jesus está contigo. E Ele está enxugando cada uma das suas lágrimas. E Ele está te fortalecendo neste dia, porque Ele é a nossa força. Continue, não para. Continua semeando, mesmo com lágrima, com dor. Né? Eu sei que muitas vezes você já se perguntou, mas como eu vou pregar para os outros? Olha a minha vida. Você vai pregar a palavra. E toda palavra que o pregador prega, ele tem que viver essa palavra. Se ainda ele não viveu, ele vai viver. Então ele vai ter a mesma luta do que qualquer outra pessoa. Eu diria até maior. Porque o Satanás, ele tem mais raiva ainda. Satanás não gosta de ninguém, né? Ele não gosta do homem, porque o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus, então ele não suporta ninguém. Mas ele mais odeia é aqueles que levam a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você nesse dia, se alegre. Se alegre quando você está sendo perseguido por fazer o bem para as pessoas. Porque você vai fazer o bem e você vai receber ingratidão, né?
Muitas vezes as pessoas a qual você ajudou ainda vão te apedrejar. Não se entristeça com o homem, com o ser humano. Porque Jesus, ele foi crucificado pelos religiosos, aqueles que o seguiam, aqueles que viam os milagres que ele fez, foram os mesmos que apedrejaram e gritaram, crucificam. E nós, como servo dele, também nós vamos padecer perseguição. Amém? Então se alegra quando você está sendo perseguido por fazer o bem. Logo, logo, nós vamos embora daqui. A nossa pátria não é deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E todo aquele que vive nele almeja estar com ele. Essa é a nossa esperança. Que aqui nesse mundo tudo é vaidade, como diz o pregador lá do livro de Eclesiastes, né? Então a nossa esperança é estar com Cristo na glória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo aviva a sua igreja nessa terra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui estou, Pai, transmitindo a Tua palavra, Pai, para muitas e muitas pessoas que estão ouvindo neste momento. Que o Teu poder alcança cada vida, cada pessoa. Eu sei que tem muitos soldados feridos, Papai, porque já estão cansados de sofrer ingratidão, padecer perseguição. Que através dessa palavra ele venha ser renovado e venha ser fortalecido na força do Teu poder, Pai. Levanta aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado, Pai. Aviva a Tua obra no meio dos anos, meu Deus. Fortaleça o Teu povo, Senhor. Abra os olhos do entendimento do Teu povo, Pai. Que essa palavra venha, Senhor, alcançar as almas perdidas, meu Deus. Os corações feridos, ó Pai, que venha ser sarado, que venha ser curado, porque a Tua palavra é cura para a nossa alma. Eu entrego cada vida, cada pessoa nas Tuas mãos, Pai. Restaura, Pai, restaura esta vida, restaura este lar, restaura, Pai, este coração, Pai. Oh, Deus, esse soldado ferido que venha receber, meu Pai, de Ti força, vigor e poder, porque a caminhada ainda é longa, Pai. Mas Tu está com cada um de nós, todos os dias nessa terra. Tu disseste, eu não te deixarei, nem te desampararei. Deus, eu te agradeço, obrigado, obrigado, Pai, porque está conosco. Obrigado por esta palavra, obrigado pelo Teu amor incondicional para com o homem, Deus. Oh, Senhor, eu entrego cada vida a Ti, Senhor. Escreva, Pai, essa palavra com o Espírito Santo no coração de cada um de nós, Pai, para que nós venhamos temer e tremer diante de Ti. Deus poderoso, Deus santo. Oh, Deus, obrigado, obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus.